Oi, gente. Hoje eu vim falar sobre o primeiro eclipse do ano, que acontece em Aquário a 28 graus. É um eclipse solar e que marca a lua nova. E o ponto que mais me chamou a atenção nesse eclipse é que Sol e Lua juntinhos em Aquário, eles fazem um aspecto que é uma quadratura com Urano em Touro. Urano que já deu uma passeadinha por Gêmeos, ano passado, e agora está de volta pela última vez em Touro. Lembrando que esse ciclo se iniciou em 2018, então agora em 26 a gente está terminando esse ciclo, que começou lá em 18. Também é uma reflexão importante para a gente olhar para trás e analisar o que ainda precisa ser trabalhado nessa questão. Eu já falei bastante sobre Urano em Touro em outros vídeos, eu vou deixar todos eles aqui para a gente rever e olhar de novo para Urano a partir de vários autores incríveis. Mas uma coisa que eu queria deixar muito marcada aqui nessa questão de Touro e dessa revolução que Urano pede, Touro fala de tudo que é concreto e material, começando pelo nosso corpo. Então, uma revolução dessa relação com o nosso corpo, de a que serve e a quem serve nosso corpo, em termos de padrões de beleza, em termos de expectativas, de como a gente trata o nosso corpo, de como a gente ouve o nosso corpo. Tem um pedido aqui de libertação dos nossos corpos. E também Touro fala muito da nossa relação com o dinheiro, com o consumo. Então também é algo que precisa urgentemente ser revisto. Como a gente lida com a matéria? Se a gente está sendo consumido pelo dinheiro, consumido pelas coisas, ao invés de consumi-las. E esse chamado final de Urano em Touro nos pede encarecidamente, vamos rever a nossa relação com o consumo, com o valor das coisas, com o dinheiro. E também Touro rege a natureza, nosso contato com o meio ambiente, que também está pedindo muito para ser revisto, dessa questão do lixo que a gente gera, da gente respeitar o meio ambiente, porque está na hora da gente abrir a nossa cabeça mesmo. E o aspecto que está sendo feito entre Sol e Lua e Urano em Touro é um aspecto difícil, que traz bastante urgência pra gente. Então, ao invés de falar mais sobre Urano, que eu já falei bastante, eu trouxe informações sobre esse aspecto e o que ele nos pede, que eu acho que pode ser muito rico pra gente conciliar com o que a gente já sabe de Urano, que a gente viu nos outros vídeos. E para isso eu trouxe meu amado Dane Rudhyar, maravilhoso, num livro dele que se chama Aspectos Astrológicos, uma abordagem orientada ao processo. Eu só achei esse livro em inglês, então eu fiz uma tradução pra gente. E esse aspecto que a gente está vivendo agora, que se chama quadratura minguante, ele chama de fase da reavaliação. E ele diz assim: as quadraturas são pontos de mutação muito importantes em um ciclo. No ciclo de lunação, o início dessa fase é marcado pela forma característica do quarto minguante, que é a primeira forma definida depois da lua cheia. Aquilo que foi uma plenitude redonda do disco lunar foi gradualmente diminuindo até um semicírculo, que lembra, assim como no quarto crescente, uma foice reta e afiada cortando o céu noturno. Essa forma da lua simboliza um corte, uma decisão. Esta crise ou decisão está agora no nível da consciência, da compreensão. É um corte filosófico, ideológico. Quando a Lua cruza a órbita da Terra, ela começa simbolicamente a voltar para a fonte. A renovação vai em breve ser necessária e possível. Portanto, a quadratura do quarto minguante é, assim como no quarto crescente, um momento de crise e de reorientação. A decisão agora envolve fazer cortes no nível da consciência, ruptura dentro da pessoa com o que quer que esteja ainda enraizado em um passado coletivo automatizado, sem consciência, tais como crenças, dogmas e achismos que foram herdados da família e da sociedade. Se essa ruptura não acontece, uma escravidão ao passado coletivo força a pessoa a viver experiências com base em soluções e técnicas prontas que não podem trazer jeitos válidos e viáveis para encarar os problemas atuais, porque elas foram desenvolvidas em um contexto diferente e que não existe mais, para responder a um outro conjunto de circunstâncias, necessidades e recursos disponíveis. Assim como a semente que está se formando e buscando alimento em uma planta que está morrendo, a mente de uma pessoa é alimentada e formada por imagens coletivas impressas nela desde o nascimento. No desenvolvimento de uma semente, chega um momento onde a sua conexão com a planta mãe deve ser rompida,
ou então tanto a semente quanto os restos da planta vão retornar ao solo juntas. Se a semente não for separada longe o suficiente da planta mãe, as fortes substâncias químicas liberadas pela planta em decomposição podem atravessar a camada protetora da semente e deixá-la estéril, incapaz de passar pelo inverno e germinar na primavera. Da mesma forma, uma pessoa que pretende alcançar a individuação verdadeira e um entendimento inclusivo deve romper com suas conexões psíquicas com valores e crenças culturais e coletivos. No início, a pessoa vai ser desafiada a examinar profundamente crenças e valores que estão no piloto automático, tanto os seus próprios quanto aqueles que a cultura imprimiu em sua consciência desde o berço. Alguns acontecimentos ou circunstâncias vão provocar essa análise. Eles são significantes em si porque eles revelam a área da vida na qual a pessoa deve confrontar o que está na raiz da consciência. O resultado da situação, independente das circunstâncias, depende da realização dessa análise interna, sem fugir dela. Ela deve ser feita não apenas com coragem, mas, sobretudo, com honestidade. Vou fazer uma pausa aqui, esse texto é maravilhoso, não precisa nem falar dele. E é interessante a gente notar por onde Urano está passando, que ele iniciou o seu caminho de touro, como eu falei, em 2018, e está terminando agora em 26. Então ele está nos graus finais de touro. No grau 27 ele vai estar no momento desse eclipse. Então veja no seu mapa em que casa isso está, que planetas estão ali perto. Porque esses elementos desencadeadores da crise vão acontecer nessa área da sua vida em relação a esses planetas. E voltando, ele diz assim: a honestidade é talvez a chave para conseguir realizar o desafio dessa quadratura minguante. Porque alguma coisa, seja um conjunto de valores, crenças, ideias, a qual a pessoa está apegada, já passou da sua utilidade e se tornou obsoleta. Estruturas mentais, como as flores da primavera e as cascas do outono, vêm e vão, de acordo com os ritmos eternos de nascimento e morte. O ritmo inexorável da vida, da mudança, decreta que o que quer que esteja obsoleto vai, eventualmente, se desintegrar. Mas se isso acontece enquanto o ser e a consciência ainda estão apegados a ele, dependendo dele para realizar alguma função que ele não pode mais cumprir, ou então, se as antigas estruturas falham e se desintegram depois que a pessoa seguiu em frente e passou a funcionar com base em alicerces mais vibrantes e vitalizadores, depende totalmente do grau de honestidade da pessoa consigo mesma quando for confrontada com a necessidade de reavaliar suas crenças básicas. Se a pessoa não encarar esse confronto com honestidade, ela permanece apegada a ideias obsoletas e assim, achismos e imagens que não fazem mais sentido vão estruturar o seu pensamento e o seu comportamento. Solucionar os problemas da vida a partir de tais valores não dá certo. Uma vez após a outra, eles falham em produzir o tipo de resultados que a pessoa gostaria que acontecesse. Raiva, ressentimento, resignação, amargura. Esta é a colheita do fracasso em deixar ir quando o deixar ir era necessário e apropriado. Soberba e um senso trágico de isolamento podem se desenvolver em um ego rígido e cristalizado, que pensa erroneamente que foi vitorioso sobre a mudança. Porém, doenças degenerativas, sejam da mente, do corpo ou de ambos, vão aparecer. A longo prazo, a mudança sempre vence. Essa frase eu achei incrível sobre a mudança. É interessante porque esses dois polos de tensão estão em touro, que a gente está vendo que essa necessidade de mudança toda da nossa relação com a matéria, e aquário, que é nós enquanto sociedade, nós enquanto pessoas que estamos inseridas em comunidade, inseridas num coletivo. Então é o momento de nós, enquanto coletivo, de olharmos para padrões de vida em comum, em comunidade, que não fazem mais sentido em relação à matéria. Então eu enxergo esse eclipse como um chamado para a gente entender que a gente vive em sociedade, para a gente sair da nossa bolha, entender também como a nossa relação com o corpo, com a natureza e com o dinheiro tem tudo a ver com o coletivo. Continuando, ele diz: se por outro lado a pessoa encarou esse confronto com seus valores e crenças com honestidade, o que pode ou não acontecer de primeira, algumas imagens afetivas inevitavelmente vêm à tona, só que manchadas, e aparecem enferrujadas e obsoletas. A segunda parte do desafio da quadratura minguante é realmente deixar essas imagens ir. Em alguns casos, ajudá-las até a acelerar o seu fim,
tanto internamente quanto nas outras pessoas. A pessoa que encarou com sucesso o primeiro desafio da quadratura minguante é então chamada, com objetivos construtivos, a fazer parte de um processo destrutivo ou desestruturante, que ajuda a quebrar o que quer que seja dentro dela, na sua comunidade ou sociedade que não está mais contribuindo positivamente para o progresso evolutivo, mas ao contrário, que está sendo um obstáculo. Essa tarefa é, sem dúvida, difícil, especialmente se a pessoa resiste em fazê-la quando é preciso. Questionar tudo, no entanto, não quer dizer que a pessoa deve descartar tudo ou jogar o bebê fora com a água do banho. Pelo contrário, a quadratura minguante é um mecanismo de triagem em um processo cíclico, nos pedindo para separar o núcleo da experiência da sua casca. Não devemos jogar fora os núcleos, apenas as cascas. Mas é claro que nós devemos ser capazes de saber a diferença e de não nos apegarmos às cascas simplesmente porque elas aparentemente sempre estiveram lá e nos acostumamos a vê-las. Este tipo de foco mental e de habilidade de distinção cria a base sobre a qual a quadratura minguante possa também operar de uma forma positiva e evolutiva. Quando a pessoa se depara com essa crise, foca em algumas questões básicas e se liberta da obediência inquestionável a dogmas coletivos, ela se torna pronta para contribuir positivamente com a colheita da experiência humana. A mente está livre e aberta, mas ao mesmo tempo está suficientemente focada em lançar novas imagens, núcleos ou sementes repletas de possibilidades verdadeiramente evolutivas. Assim, a pessoa abraça a possibilidade de se tornar algo maior do que um simples membro de uma corrida de destruição. Ela se torna potencialmente a arquiteta de um novo futuro. Me falem se esse texto não é maravilhoso e faz a gente pensar muito enquanto sociedade, enquanto comunidade, em tantos padrões que a gente está fazendo simplesmente porque sempre foi assim. Maneiras de enxergar o mundo, de consumo, de relação com a natureza que estão sendo perpetuadas, mas que não fazem mais o menor sentido. E que a gente precisa agora colocar a mão na consciência, com muita honestidade, como ele fala, para a gente fazer esse exame bastante profundo e ver das cascas que não fazem mais sentido. Por mais que elas estejam lá desde o nosso nascimento, elas não nos servem mais. Esse ano, como eu já disse, vai ser um ano muito decisivo para nós, enquanto humanidade. Então esse eclipse, ele é só o pontapé inicial, um grande chamado mesmo, nos cutucando para falar assim, e aí? Vamos fazer esse exame de consciência para se preparar para o novo ciclo? E vamos fazer isso com muita inteireza e muita honestidade? Como ele diz no livro, a mudança sempre vence. Então a mudança vai acontecer, quer a gente queira ou não. E a mudança de Urano em Touro, se a gente não se trabalha, o que é? É uma revolta da natureza. A natureza se rebela contra os maus tratos que ela está recebendo da gente, há muito tempo, que é o que a gente já está conseguindo ver. Já está mais do que na hora da gente acordar. Eu desejo a nós que a gente consiga fazer esse processo de exame de consciência, que a gente sabe que não é fácil, para a gente conseguir contribuir para a evolução do mundo.